querer outra coisa, Outra aí você cabeça. vai querer se provocar de outra maneira, você vai querer se colocar em um outro lugar. E eu acho que o que foi acontecendo comigo, de ir talvez pulando de lugares em lugares, de aceitar vir trabalhar em um país onde eu não só falava caipirinha. Esse era meu português. Isso que eu ia te perguntar, por que você optou o Brasil? O que foi que você veio pro Brasil? Eu vim para ser chefe de cozinha de um restaurante que estava abrindo, o Figueira Rubaiá. O Figueira Rubaiá, lá na Adoque Lobo, era o grande sonho de vida do Belarmino Iglesias pai, que tinha criado os Rubaiás aqui em São Paulo e que queria fazer um restaurante elegantíssimo, chiquésimo e que tivesse todo o charme parecido com aquele charme do chefe de cozinha com o qual eu estava trabalhando em Buenos Aires, que era o Francis Malman. Nossa, então já chegou aqui, tipo... Chegou grande. Cheguei grande mais ou menos. Ele chegou grande, o Francis. Eu era a chefe da brigada, então eu tinha que comandar uma cozinha de mais ou menos 35 ou 40 pessoas, todos homens. Nossa. Te respeitavam? É, isso que eu ia perguntar. Pensou muito, hein? Peraí, deixa eu explicar. Eu acho que nos primeiros dias, eles me respeitavam porque eles tinham que me respeitar porque eu era a pessoa escolhida pelo chefe deles para colocar lá. Então, eles me olhavam assim. Mas eu acho, com todo... eu acho que eu mandei muito bem. Porque eu soube, mesmo não falando a língua, entender que o que eu precisava era mostrar serviço. Então, se eles trabalhavam 14 horas, eu trabalhava 16. Se eles cozinhavam 180 picanhas na grelha, eu cozinhava 289. Se eles descascavam 500 mil quilos de batata, eu descascava 500 mil mais um. E cuidado, tá? Porque eu tô falando de mim e desse momento. Eu não tô falando da meritocracia. Não tô falando disso. Tô falando da minha história e nesse momento. E o chefe de cozinha do Rubaiá, que já existia nas casas e que meio que se juntou comigo. Então, quando a gente abriu o Figueira, veio o Chicão e eu. E o Chicão, o Francisco, que eu amo, Chicão, te amo, Chicão. Ele foi simplesmente muito humilde, muito, muito querido, muito generoso. E quando ele viu que eu começava a apanhar por causa de ser mulher, ele meio que foi também falando, não, essa aqui merece ser respeitada, sabe? E a gente foi construindo uma coisa. E um mês depois éramos nós da cozinha contra eles do salão. Entendeu? Eu já era parte do nós, assim. E foi maravilhoso para mim. Foi uma porta de entrada difícil pra caralho. Isso que eu ia perguntar, da pressão de, tipo assim, querendo ou não, esse restaurante deve ter chegado aqui no Brasil, pô, tá na Haddock Lobo, e chegar com todo esse, Não, Rubaiá já começou no Brasil, começou na Alameda Santos. Rubaiá é um restaurante de um brasileiro que veio da Espanha, de um espanhol que chegou no Brasil lá em 1950 e abriu vários restaurantes e numa hora, nos 2001, ele falou, eu quero sofisticar e papapá. O dia que o restaurante abriu, que eu acho que a Hebe foi jantar. Que? Nossa! No dia que... No dia que o restaurante, a Hebe foi jantar, eu já contei essa história, mas ela é muito boa. Não, por favor. A Hebe foi jantar e era a primeira noite do meu serviço. Eu cheguei no Brasil em dezembro de 2000 e Figueira abriu, se eu não me engano, maio de 2001, uma coisa assim. Maio, março de 2001, uma coisa assim. E eu tava na Boqueta. A Boqueta, você sabe o que é. A Boqueta é o lugar onde se soltam os pedidos para os garçons. Ah, tá. O pass-through. Sim. O pass-through. Não é boquete, é boqueta. Que é o lugar onde se precisa soltar uns pedidos. Não foi, tá? Porque eu vi a tua cara, estou deixando claro que é um balcão onde os pedidos se colocam para os garçons levarem. E aí eu estava lá, cozinhando, e era um caos, porque tinha milhares de pessoas. Era o primeiro dia que o restaurante abria. Que isso. E era para trabalhar, era para ter poucos clientes. Eu tinha falado com os donos, eu falei, cara, a cozinha não está treinada. Vai devagar. Vai entregar em A previsão era pra... quantos clientes, mais ou menos? A previsão. O restaurante tinha 280 cadeiras. Eu tinha pedido para que tirassem e deixassem só 100. Eles falaram, claro, fica tranquilo, a gente vai deixar só 100. Tinha 280. A gente fez 980 conversas no dia da abertura. O que é conversa? Pessoas entrando. 980 pessoas pedindo coisas. Nossa! Foi um caos.
E aí, numa hora, os garçons, que eram garçons, assim, antiquíssimos da caça, esses garçons que já vêm trabalhando 40 anos lá no Rubaiá, que conhecem todo mundo, não sei o quê, e vem falar, a mesa 14 é a mesa da Hebe. E eu ignorando, porque eu tava nadando, perdida, tentando fazer o que tinha que fazer. E aí o cara, a mesa 14, que é a mesa da Hebe. E aí, numa hora, eu bati na mesa, eu não faço a mínima ideia quem é a Hebe. Sai daqui agora. Eu não tenho a mesa da Hebe. Aí Quem é Hebe, mano? Quem é Hebe? Pelo amor de Deus. Me tira daqui! O que a Hebe queria? O que a Hebe queria? Hebe, mano. Risoto de frutos do mar. Aí, terminou o serviço. Não, terminou o serviço. Eu terminei na Galeria dos Pães, que ainda existe hoje, na Doc Lobo com a Estados Unidos. É Estados Unidos, na Galeria dos Pães? Ah, eu não sei. É uma padaria que abre 24 horas. O Waze tá aí, chegou pra ficar Mas também. aí, eu terminei chorando. E eu chorava na calçada e falava, eu vou embora. O primeiro dia foi No assim. primeiro dia. Eu vou embora. Ninguém me escuta. Eu queria que... Foi horrível. Mas enfim, eu acho que isso... Mas você conseguiu fazer o seu trabalho ou essa noite não deu? Não, foi uma merda o serviço. Nossa. Todo mundo ficou famoso, o serviço... Não foi culpa minha, né? Foi um monte de gente, um monte de coisa. Você não abre um restaurante para 1000 couverts, para 1000 pessoas por dia, sem treinar. Meu Então, Deus. depois de 3, 4 meses, tudo ficou lindo. Mas os primeiros 3 meses foram muito difíceis. sofrido. Não pela minha causa, obviamente. Era uma conjunção de gente, era muita gente trabalhando. Foi o maior restaurante de São Paulo por muito tempo. E um restaurante que se propôs fazer algo muito arriscado, né? Que era, vamos ter um serviço de um restaurante lindo de 30 couverts, mas vamos oferecer isso para 1000 pessoas. E conseguiu. Eventualmente, em algum momento, conseguiu. Foi assim que eu cheguei no Brasil. Mas